Olá, como vocês estão? Espero que bem. Nessa semana de aulas, nós veremos dois textos. O primeiro deles é a variação linguística no contexto escolar. Então, eu gostaria que vocês lessem o texto e que vocês também se debruçassem sobre os slides que a gente colocou ali no AVA. Então, a primeira questão é a gente pensar sobre a língua. A língua, como todos vocês sabem, ela passa por mudanças. E isso vai nos proporcionando maneiras de aperfeiçoar a nossa comunicação. Novas formas vão sendo criadas para que a gente alcance os nossos objetivos de falar e ser entendidos. O principal canal em que isso acontece é ou deveria ser a escola. Mesmo a criança que mal aprendeu a se expressar a partir da sua língua, ela já recebe algumas instruções de como ela deve se expressar. Ou seja, muitas vezes desconsidera-se que o aluno já vem com algumas experiências linguísticas que são construídas por ele, e nós precisamos prestar atenção nisso. Alguns professores verificam dentro do seu dia a dia da sala de aula a diversidade da língua portuguesa em pequenas coisas. Então, isso traz para eles e traz para nós uma certeza. A língua e a língua portuguesa muitas vezes são afetados por uma construção humana. E isso não faz da língua e da língua portuguesa coisas imutáveis. Pelo contrário, elas são mutáveis. Então, nós estamos falando de um processo e do produto. E como todo processo, nós estamos falando de algo que é fluido. Muitas vezes, o emitente nem percebe o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Mas o nosso cérebro, por si só, estabelece o planejamento e executa conforme aquilo que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. Depois o texto vai falar para vocês um pouco sobre a língua materna. Então, que vocês saibam que a língua materna é uma competência de qualquer ser humano. Alguns linguistas creem que essa língua ela pode ser adquirida por competência, pelo aprendizado. Então, quando se faz de achar que a língua é algo adquirido a partir do aprendizado, a gente está falando de algo que precisa ser aprendido, exercitado, treinado. Essa amplitude territorial do nosso país, né? Nós vivemos em um país com dimensões continentais, o Brasil, então nós temos também por isso, né, uma diversidade de culturas, diversas histórias, e todas essas questões ajudam a originar a língua. Então, por isso, a gente vê muita variação linguística. Então, o termo variação vem do latim variatione, que quer dizer variedade, ato ou efeito de variar-se. Então, variar é algo que se torna vário, que se torna diverso, que altera, que muda. E essa variação linguística envolve muitos usos de formas linguísticas, muitos usos das formas linguísticas. E isso é marcado por questões sociais, pelo contexto em que essas situações acontecem. Então, vejam isso com muito carinho no nosso texto e não se esqueçam de comentar caso vocês tenham dúvidas, ok? Passando para o nosso texto adicional, porém não menos importante, ele vai nos trazer sobre as variações linguísticas. Nesse texto adicional, como eu já disse, também importante, nós vamos falar sobre as variações da língua. Então, essas variações linguísticas, elas acontecem por vários fatores. Afinal de contas, nós nos expressamos de formas diversas, embora a gente tenha a mesma língua. E o que isso quer dizer?
A gente se expressa de formas diversas, mesmo tendo a mesma língua. A gente escolhe palavras diferentes para nos expressar, a gente constrói enunciados de formas diferentes, a gente tem um tom de fala diferente, às vezes surpresa, às vezes entristecido, às vezes alegre, às vezes eufórico. Ou seja, a língua, ela é a nossa forma de expressão básica, ela é elementar. E ela muda e interage e funciona de diversas formas, porque ela muda de acordo com a cultura, com a região, com a época, com o contexto, com algumas experiências e algumas necessidades que nós como indivíduos temos de nos expressar, ou que os grupos têm de se expressar em determinadas situações. Nós temos 4 tipos de variações linguísticas. A primeira delas são as variações históricas diacrônicas, ou seja, são as variações que acontecem ao longo do tempo. Então, o tempo vai passando e há essas variações. Algumas expressões começam a existir, outras deixam de existir, de acordo com a ação do tempo. Então, por exemplo, o texto vai trazer para vocês o termo você. Então, lá no português arcaico, a forma correta de falar você, desse pronome de tratamento, era vossa mercê. Com o tempo, foram tendo algumas variações sociais. Então, começou-se a usar, ao invés de vossa mercê, vós mecê. Então, isso com o que a gente fala hoje foi reduzido ao termo você. Então, essa foi a norma, foi incorporado pela norma padrão, porque os falantes incorporaram essa forma e isso tudo foi aceito também pelas regras gramaticais. Em questões informais, é comum também a gente expressar como se, ou na escrita informal, VC, que é o internetês. Então, essas variações históricas diacrônicas tem também, além dessa questão do você que nós exemplificamos aqui, algumas variações de grafia. Por exemplo, em 2016, consequência tinha trema, hoje não tem mais trema. Em 1911, a palavra fase era escrito com PH, hoje não há mais o PH e sim o F para a palavra frase. Há ainda também palavras que deixaram de fazer parte do dia a dia, como por exemplo supimpa, quando se referia a algo que era muito legal. A segunda variação é a variação geográfica. Então o próprio nome já diz que é uma diferença da linguagem de acordo com a região. E essas diferenças, elas são muito marcantes. Nós falamos o português no Brasil, o angolano fala o português, as pessoas em Portugal também falam português, mas há diferenças muito marcantes em cada uma dessas falas. Dentro do próprio Brasil, a gente tem muitas diferenças no léxico, que são as palavras, ou nos fonemas, que são os sons e os sotaques. Também as variações geográficas fazem com que algumas palavras, por exemplo, mandioca, né, que no sul de Minas, mandioca, em outros estados, aipim, macaxeira, todos os termos estão corretos, mas depende da região do Brasil, você ouvirá um e não o outro. Há também a eterna disputa, né, entre a bolacha e o biscoito, que se estende em todo o território nacional. A terceira variação são as variações sociais ou diastráticas, ou seja, de acordo com que um determinado grupo social fala. Então, algumas gírias estão localizadas em regiões geográficas específicas. Então, gírias às vezes são adotadas por pessoas mais jovens. Há, por exemplo, um grupo de atletas, quando fala carrinho, né? Eles estão se referindo a uma jogada, onde um jogador desliza pelo gramado e derruba o outro, ou então tenta pegar a bola dessa forma. Então,
pessoas que não são futebolistas podem entender uma outra questão aí sobre o carrinho. Aí o texto também vai trazer meia-lua para os capoeiristas, dentre outros. Aí, por último, as variações estilísticas, que são as diafásicas, ou seja, aquelas variações que remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Quanto a isso, a gente pode pensar na linguagem formal e na linguagem informal, porque quando nós estamos em uma reunião de trabalho, em um ambiente formal, nós seguimos a norma padrão e nos preocupamos como nós falamos. Quando nós estamos em situações informais, há uma despreocupação com o uso, né, dessas regras tão formais. Então, uma entrevista de emprego, você fala de um jeito, com seus amigos, você fala de outro jeito. Então, isso é muito importante que vocês falem. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o preconceito linguístico. Tchau, tchau!